E aí vamos começar o capítulo 6 da história de Esté. E, enfim, chegamos ao último capítulo da história de Esté. Agora a gente vai contar o final dessa história, hein? Então, Mardoqueu vai atrás de leis que possa anular o decreto que foi feito por Amã. E Mardoqueu escreve cartas a todas as províncias e todas as cidades, e escreveu carta, ordenou o rei, né? Tudo que o rei liberou ele fazer. Escreveu carta no própria língua de cada povo, para que o povo entendesse. E nessas cartas o rei concedia aos judeus o direito de se defender. Então os judeus poderiam lutar, ir para a batalha e lutar contra os seus inimigos, porque eles iriam morrer e não teria direito nem de se defender. Mas agora o rei estava dando a eles um direito de se defender, de batalhar, de lutar, até porque não poderia revogar lá o decreto, não tinha como. Então ele fez outra lei, outro decreto que ordenava, que dava aos judeus o direito de lutar por suas vidas, por sua família, por seus filhos, pelos seus bens. E preparou aquele dia para vingar seus inimigos. E houve alegria por parte dos judeus em ver que o rei tinha ordenado que pudesse lutar e se defender, já que não podia, né, anular o decreto. Foi feito para... Então, a luta estava travada. Os judeus iam lutar contra os seus inimigos. E o medo tomou conta dos inimigos dos judeus, porque eles, até que então, eles poderiam pegar os bens dos judeus. Eles estavam felizes porque eles podiam, sem fazer nada, né? Eles podiam pegar os bens dos judeus, podiam matar eles. E algum daquele pessoal, eles eram descendentes dos amalequitas. Assim como Amã também, ele era descendente dos amalequitas. Então, os amalequitas e os judeus não se davam muito bem, porque antigamente, muitos anos atrás, os amalequitas tiveram uma briguinha lá atrás. Mas não era, na verdade, os judeus queriam passar pela terra dos amalequitas, e os amalequitas não aceitou que os judeus passassem pela terra dos amalequitas. E essa foi que causou. E os judeus tiveram, há muitos anos atrás, eles tiveram que dar uma volta muito grande, porque os amalequitas não deixaram eles passar, declarando guerra contra eles. Então eles tinham essa... Então eles estavam satisfeitos em poder tirar as riquezas dos judeus e matar eles sem fazer nada. Mas agora o rei estava dando ordem para que eles lutassem. Então eles ficaram com medo, né? E os judeus foram à luta. A luta estava travada, a guerra estava travada. E eles foram à luta e lutaram e venceram. Vocês acharam que eles iam perder? Não. Eles venceram. Os judeus venceram. E o número de mortos que os judeus mataram dos seus inimigos foram de 75 mil mortos dos inimigos dos judeus. E o rei olhava de longe, né? Disse então a rainha: vamos dar 2 dias para eles festejarem, para eles descansarem dessa luta. Vamos dar 2 dias para os judeus. Os judeus não tinham folga, os judeus não tinham esse negócio. Foi a primeira vez que eles ganharam
2 dias para eles festejarem, porque o rei disse: 2 dias, por quê? Para que festeje, pois mudaram tristeza em alegria, o pranto em festa, e tiveram dias de alegria. E então, depois disso, eles tiveram dias de alegria e festas e banquetes, e mandaram porções uns aos outros e dádivas aos pobres. E foi registrado pelo rei que todo ano eles teriam essa festa. E essa festa se chama Festa do Purim, que é realizada até hoje. Então eles fazem boneco de Amã, e eles metem o pau lá aqueles bonecos lá, e como se, né, Amã batendo lá, e as crianças ficam festejando, todo mundo. Até hoje tem essa festa, porque ficou marcado como os judeus venceram, né? E essa festa foi passada de geração a geração, por isso que existe até hoje. E na época isso foi escrito, foi ordem do rei. E essa história também está escrita nos livros, não só na Bíblia está escrito, mas também está escrito nos livros da Pérsia, lá desse país, essa história também. Então eu vou falar um pouquinho das curiosidades desse livro, da Esther. E para mim, esse livro de Esther, ele mais se parece com um drama, né? Para mim, ele mais se parece com um drama. E ainda que a gente tem um código nesse livro. Nesse livro, você não vai encontrar o nome de Deus nesse livro. Você vai ler essa história do começo ao fim e não tem o nome de Deus. Mas engana-se que não tem o nome de Deus, porque ele fez questão de colocar a sua assinatura. Os rabinos, eles fizeram estudos e eles conseguiram achar o nome de Deus nesse livro. Não tá, mas eles conseguiram achar. E eles conseguiram achar no livro de Esther 1, versículo 20, no livro de Esther 5, versículo 4, no livro de Esther 5, versículo 13, e no livro de Esther 7, versículo 7. Ele conseguiu achar. Então, estava lá, é um código, e nesses versículos estava escrito, quando era para o povo, quando a palavra ia contra o povo dos judeus, o nome de Deus era na frente. Mas não era escrito Deus, era escrito Irie, que em hebraico, lá na língua deles, lá, Irie quer dizer eu sou. Então, como antigamente, Deus ele se manifestou a Moisés, e Moisés perguntou: o que eu vou falar, como é que eu vou falar com o povo, quem me enviou? E Moisés, Deus mandou ele falar assim: diga que eu sou te enviou. Então, eu sou aparece nesse livro de Esther, nesses versículos que eu falei. E quando era a palavra, era Amã, a destruição de Amã, Deus colocava o nome dele no meio. Isso quer dizer, os rabinos dizem que isso quer dizer que houve uma interferência quando a palavra de Deus, que estava escrito Irie, que era eu sou, em português é eu sou, que era como se Deus se apresentava, que é um dos nomes de Deus. E então, quando era no meio, esse Irie, ele invertia a situação. Tanto é que a Amã fez a forca para Mordecai, e quem morreu na forca foi ele. Amã, que pegou aquele elogio lá que o rei quis honrar a pessoa que tinha salvado a vida dele, e ele, achando que fosse para ele, foi para Mordecai. Deus honrou a Mordecai. Então Deus colocava um eu sou ali no meio para inverter a história. E essa história, ela foi muito importante que aconteceu, porque se não tivesse sido assim,
Jesus não poderia ter nascido, porque estava escrito que Jesus ia vir de descendência de Davi. E se o povo tivesse sido extinto, como aqui a Amã era o propósito, não ia nascer o nosso Senhor, não ia nascer Jesus. Então essa história ela foi fundamental, Amã, Mardoqueu, Esther, a intervenção de Deus ali, embora não apareça o nome de Deus, mas houve uma intervenção para que nosso Senhor Jesus pudesse nascer na descendência de Davi. E também Saul, ele teve também uma oportunidade de matar os amalequitas, que era essa descendência aqui que estava querendo, que eram os inimigos dos judeus. Mas ele desobedeceu e não matou. Ele trouxe os despojos, trouxe o rei dos amalequitas junto e não matou. Por isso, dali para frente, Saul, ele não agradava a Deus por causa disso. Então, já era para esse povo ter exterminado lá atrás, não foi. Saul deixou e veio essa geração que eram inimigos de Israel. E assim termina a história de Esther. Eu espero que você tenha entendido. Desculpa que se eu erro, muitas vezes eu falo errado, eu mudo algumas coisas, mas eu acredito que tomara que você tenha entendido. Beijo, abraço, muito obrigada.